dos povos. E para apresentar a revista, nós convidamos da Corrente do Trabalho, que é seção brasileira da Quarta Internacional, que edita essa revista, nós convidamos a Misa Boito. Em função, ela é dirigente nacional do PT, do Comitê Nacional do DAP, e teve no Chile no final do ano passado. Então a gente quis aproveitar a oportunidade para que ela fizesse a apresentação. Ao final, se alguém quiser comprar a revista, está ali na mesinha, junto com o Jornal do Trabalho, custa R$20 cada revista. Então vocês podem me procurar para poder comprar. E a gente pensou no seguinte esquema da discussão. Ela falar entre 20 e 30 minutos. Você falou 30, 40, tá roubando. 30 minutos, se ela quiser um chorinho, 30 minutos. Ela combina uma coisa e fala outra. 30 a 40, daí não vai caber são 15 para as 8, 30 a 40 minutos. Depois disso a gente abre para perguntas e intervenções. E daí ela tem mais uns 10 minutinhos, 15 para poder fechar isso tudo, para a gente sair daqui até as 9 horas, que acho que é um bom horário. Todo mundo pode ficar? Ok? Então tá bom. Então vamos lá. Mesa 30 a 40. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Obrigado por virem nessa atividade de lançamento da revista Verdade, edição 103. E eu queria começar dizendo que essa revista foi editada na sua edição original, que é em francês, em outubro do ano passado, e aqui no Brasil nós ainda estamos correndo atrás de diminuir a defasagem entre a edição da revista francesa e a edição da revista em português. E espero que a gente consiga, mas mesmo se é uma revista de outubro do ano passado, do ponto de vista do que é o fundo da discussão que a revista faz, ela é completamente atual e nos permite fazer a discussão que é o tema do lançamento da revista. O tema, o título da revista é a Ofensiva dos Povos, do Imperialismo e a Resistência dos Povos. Ela foi elaborada, essa edição, antes da explosão no Chile. Como eu falei, foi no início de outubro, o Chile é 18 de outubro. Mas ela tem um artigo dedicado à situação na América Latina, que naquele momento, se vocês se lembram, marcava uma explosão no Equador, a continuidade de uma situação no México, o início de uma mobilização na Colômbia e depois, mais adiante, o golpe na Bolívia. Não sem a resistência das massas, e também a eleição do Fernandes na Argentina, que, como bem disse uma companheira sindicalista que esteve em Paris na reunião do Comitê Internacional de Ligação, que eu vou voltar a falar mais lá na frente, é verdade que ele ganhou nas urnas, mas é verdade que ele ganhou também depois de um processo intenso durante todo o seu governo de mobilização, inclusive com várias greves gerais. O Chile, todavia, não tinha eclodido, mas nós já tínhamos o exemplo mais prolongado da Argélia, desde 22 de fevereiro de 2019, num processo revolucionário, onde as massas exigem o fim do regime, onde a palavra de ordem da Assembleia Nacional Constituinte expressa a necessidade de um novo regime que seja fruto da soberania do povo. Nós já tínhamos a explosão no Líbano, que é de outubro de 2019, a explosão do Iraque, enfim, uma situação mundial aonde os dois vetores centrais
da luta de classes no mundo se manifestam. A saber, os povos não aguentam mais viver as consequências da política de um regime em franca degeneração, que é o sistema capitalista, e que só faz ampliar a ofensiva do capital financeiro contra os seus direitos. Depois dessa edição, em dezembro, eclodiu a França, com o movimento de greve geral que ainda não está terminado. Os trabalhadores do metrô e da ferrovia reanunciam uma retomada da greve para o dia 17 de fevereiro. Os povos não aguentam mais os resultados dessa política e o capital financeiro e todos os governos que aplicam sua política não têm qualquer margem de negociação possível e, frente aos levantes populares, acentuam a repressão. Do Iraque ao Chile, são muitos mortos. Da Argélia ao Chile, são milhares de presos. E a única resposta que o sistema tem é prosseguir numa política e prosseguir e aprofundar a repressão. Então, mesmo que o Chile não seja tratado nessa edição, nós podemos dizer que o desenho da situação mundial feito no artigo que abre a revista, no editorial que abre a revista, que é Ninguém Sabe, ou seja, ninguém sabe o dia ou a hora, mas as explosões virão, porque os povos não aguentam mais, a situação do Chile integra plenamente esse quadro. Aqui, eu queria dizer que, ao falar do Chile, para aqueles que ou não vivenciaram a época, ou, enfim, nós estamos falando de um país que, na década de 70, viveu um poderoso movimento revolucionário, com órgãos de poder sendo criados, como os cordões industriais, e que, sob o governo Allende, conquistou, por exemplo, a nacionalização do cobre, que é a principal riqueza chilena, num processo em que a mobilização das classes trabalhadoras obrigava um governo a fazer as concessões, um governo, todavia, de frente popular, a fazer as concessões às massas, mas cujo resultado todos nós conhecemos. O resultado foi que a política de frente popular, que colocou para dentro do governo Allende o Pinochet, terminou no que nós vimos que terminou, na ditadura do Pinochet, no massacre brutal que foi aos trabalhadores e ao movimento operário chileno. Eu não pretendo aqui fazer um balanço da história do Chile, mas a situação que hoje vive o Chile é a continuidade da história de um mesmo país, de uma mesma classe operária, de uma mesma experiência feita. Em particular, a situação do Chile, o que ela ressalta é o drama que é, para a classe trabalhadora, para a classe operária, a ausência de uma autêntica representação política que possa lutar pelos seus direitos, que possa defender os seus direitos. Ou seja, um verdadeiro partido que ajude a avançar a luta, a única possível, para pôr fim a esse quadro da situação mundial a que eu me referia, ajudar a luta na perspectiva da tomada do poder e do estabelecimento do fim da propriedade privada dos grandes meios de produção, que, ao fim e ao cabo, é o que leva a humanidade a uma situação de desgraça, de quase barbárie, que nós nos aproximamos. Daí que, então, dedicar essa apresentação ao Chile é importante, e daí eu vou detalhar um pouco a situação chilena, não apenas para compreender a situação no Chile, porque a situação no Chile guarda toda a relação com a situação no nosso continente e no Brasil. Nós temos que ter cuidado para não fazer transposições mecânicas, mas o Paulo Guedes sabia muito bem o que ele estava dizendo
no dia 11 de novembro, quando numa entrevista para o jornal Globo, ele disse que o governo Bolsonaro até aqui estava vindo bem na linha da implementação das reformas, até que explodiu o Chile. E sai o Lula da cadeia, dizendo que nós temos que apoiar a luta do povo chileno. Ele disse que o Lula chamou todo mundo a quebrar tudo. Não é verdade. O que o Lula falou era que tinha que apoiar a luta do povo chileno. Ele sabe muito bem, particularmente o Paulo Guedes, o que está falando. Porque foi o Paulo Guedes, um dos Chicago Boys, que durante a ditadura do Pinochet ajudou a implementar o que hoje é um dos pontos centrais da mobilização que leva jovens, adultos e idosos para as ruas, que é o problema da defesa, da retomada da Previdência Pública e Solidária, recuperando o que foi o ataque, recuperando o que foi o direito perdido com a reforma da ditadura militar no sistema da Previdência, que estabeleceu a capitalização individual, que, aliás, era ponto da reforma do Bolsonaro, que foi obrigado a recuar por causa da resistência, mas do que, não nos enganemos, eles não desistiram. O Chile é, sem dúvida, nesse quadro de convulsões e levantes populares no nosso continente, o Chile é, sem dúvida, o ponto mais avançado. O ponto mais avançado pelos ingredientes que ele reúne. Foi um estalo no dia 18 de outubro. Um estalo porque o governo queria aumentar em 30 centavos, em 30 pesos, o preço do metrô. E como aqui, os ministros lá também fazem comentários maldosos, que a passagem, para quem levantasse mais cedo, ia ser mais barata. Então, o que vocês estão reclamando? Quem levantar mais cedo vai ter um desconto. Foi a explosão do dia 18, quando os secundaristas começaram a irromper nas estações de metrô e começaram, então, um processo que não está terminado. Como diziam os chilenos, logo depois que as manifestações começaram, as mobilizações não eram contra 30 pesos, eram contra 30 anos. Agora, atenção, se o dia 18 foi um estalo, o dia 18 não foi um raio em céu azul. Há alguns anos no Chile, em 2010, 2011, os estudantes universitários e secundaristas, e em particular de 2013, 2014 para cá, há um movimento no Chile pela retomada da Previdência Pública e Solidária. Eu tive a oportunidade de, em março de 2017, participar de uma passeata em Santiago, uma cidade que tem 4 milhões de habitantes, com 700 mil pessoas que saíram às ruas para exigir o que é a palavra de ordem, que é no mais AFP. A AFP são as administradoras privadas do fundo de pensão. E desde a crise de 2008, a situação das pensões, da aposentadoria, se agrava porque, lógico, os fundos de pensão não querem tomar prejuízo. Então o prejuízo vai para o lombo do trabalhador. Em junho do ano passado, foi constituído no Chile um organismo que se chama Unidade Social, inicialmente com 30 entidades, puxada pela coordenação dessa campanha No Mais AFP. A Unidade Social, em 5 de setembro, realiza uma marcha nacional, em particular também pela reivindicação da Previdência Pública e Privada. Eu estou dando esses exemplos porque não é que, de repente, da letargia explodiu a mobilização. É um acumulado de mobilizações que chegou no seu ponto alto. Quando essa unidade social foi criada, ela foi criada sob o lema "Nos cansamos, nos unimos".
Originalmente ela congregava 30 entidades. Depois de outubro ela passou a congregar 200 entidades, sindicatos, partidos, movimentos e etc. E é a articulação que dirige as mobilizações desde o dia 19 e 20 de outubro. O processo aberto em dia 18 de outubro, traduzindo a palavra de ordem da unidade social, nos cansamos, nos unimos, nos cansamos de quê? Eu comecei falando da ditadura Pinochet. A ditadura Pinochet acabou em 80 com o plebiscito, com o resultado do plebiscito de 88. Um plebiscito chamado pela ditadura, aonde a ditadura foi derrotada. Entretanto, desde então até agora, a política dos partidos que pretendem falar em nome dos trabalhadores, em particular do Partido Socialista Chileno, foi uma política da chamada concertación, que é em espanhol o nome da conciliação de classes, que no Chile se concretizou numa alternância de poder entre a direita, a democracia cristã, que participava da concertação, e a social-democracia, cujo resultado, nesses 30 anos, foi manter as instituições criadas na ditadura militar e todas as políticas emanadas da ditadura militar, não só da Previdência, como a privatização da educação, a privatização da saúde e etc. Expressão chilena da colaboração de classe, essa política ela foi completamente acompanhada pelo Partido Comunista Chileno. E os trabalhadores, quando dizem nos cansamos, eles se cansaram dos 30 anos de concertação, onde a vida deles só se deteriora, onde os jovens têm cada vez menos possibilidades de estudo, onde os velhos se suicidam porque não têm uma aposentadoria suficiente para sobreviver e saíram à luta. É dessa situação que vem o desgaste dos partidos no Chile, que é um negócio impressionante. Os partidos, aliás, antes de falar dos partidos, eu queria fazer um parênteses sobre a juventude. Tem em Santiago uma praça que chama Praça Itália, que é o ponto de concentração tradicional para todas as manifestações. Essa passeata dos 700 mil, que eu fiz menção, por exemplo, se iniciava na Praça Itália, como todas as manifestações. Depois do 18 de outubro, a juventude começou a tomar a Praça da Itália e rebatizou-a de Praça da Dignidade. Não é exclusivamente a juventude, mas é majoritariamente a juventude. E que juventude é essa? São jovens, estudantes. É um jovem como aquele que foi, vocês devem ter visto nas redes sociais, prensado por 2 tanquezinhos dos carabineiros, que é um jovem estudante, até jovens que saíram de um programa chamado Senami, que no Chile é um programa de um serviço de assistência ao menor, um programa do governo que cuida de crianças, de jovens sem família ou com famílias, cuida entre aspas, sem família ou com famílias desestruturadas. É do governo, mas é um programa onde o governo, que tem muita grana para isso, aloca as verbas para as empresas privadas que assumam programas de reeducação e não sei o que desses jovens. O fato é que esses jovens saem do Senami, que foi inclusive fonte de denúncia, de rede de formação de prostituição, de empresas que incentivavam os jovens a dizer que eram maltratados pelos pais, para depois o serviço social ir lá e tirar eles para o Senami e a empresa receber mais dinheiro.
Esses jovens, ao atingir a maioridade, eles são jogados à rua sem nenhuma perspectiva de futuro. E são esses jovens que estão na linha de frente dessas mobilizações que vocês veem, aonde eles enfrentam, eles encaram a polícia de maneira destemida e com uma violência que é a contraface da violência que eles recebem, que é uma coisa impressionante, que impressiona a todos no Chile, inclusive os nossos camaradas da Quarta Nacional, que estão no coração das mobilizações. E quando ouvidos, o que eles dizem é o seguinte: nós estamos dispostos a ir até morrer, porque nós não temos nada a perder. Os velhos jogados a uma velhice indigna e os jovens sem qualquer perspectiva de futuro. Fechando parênteses, retomando a questão dos partidos. Vem dessa política de concertação que continua, por incrível que pareça, num certo sentido, porque depois que o Chile se levantou no dia 18 de outubro, os partidos continuam legislando como se nada fora. Discutem os projetos do Pinheira como se nada fora. Bom, os partidos hoje têm uma credibilidade de 4% no Chile. E continuam legislando num Congresso Nacional que tem a confiança de 2% da população chilena. Inclusive projetos de um governo que tem a popularidade de 6% do povo. Ixi, Maria. Bom, é nesta situação que o governo Pinheira foi levado a propor o acordo de paz no dia 15 de novembro. Eu vou voltar a esse acordo. E os partidos da oposição assinaram o acordo de paz. Isso, à exceção do PC, o Partido Comunista, que não assinou, mas que não passa absolutamente ileso a esse rechaço aos partidos. Não só porque acompanhou a política da concertação, como apoiou no governo Bachelet, que quando a gente podia dizer que na América do Sul tinha os governos progressistas, Brasil, Venezuela, não sei o que, não dava para falar isso da Bachelet, que foi capaz de ir na Venezuela dizer que o Chávez, que o Maduro fazia o que fazia, mas se cala em relação à situação do Chile. O PC não passa ileso porque apoiou uma reforma trabalhista brutal do governo Bachelet. PS, PC, partidos da Frente Ampla, não podem se mostrar a cara nas manifestações. A Frente Ampla é uma coalizão de vários partidos de esquerda formada nas eleições de 2017, presidenciais, que disputou as eleições e foi um fenômeno. Primeira disputa eleitoral obteve 20% dos votos. Então era a grande promessa que despontava. Entre os deputados que a Frente Ampla elegeu, tem um deputado chamado Gabriel Buric, que em 2016, eu até fiz uma entrevista com ele no Chile, era a grande liderança das mobilizações estudantis. É mais jovem do que todos nós aqui nessa sala. O Gabriel Buric, que é de um setor da Frente Ampla chamado Convergência, que foi o setor que assinou o acordo de paz, que eu vou voltar a dizer, foi um dia à Praça Dignidade conversar com os jovens. Na Praça Dignidade ele sofreu o que lá eles chamam de furna e aqui nós chamamos de escracho, que era impressionante. Foi cercado por jovens que começaram a jogar Coca-Cola, cerveja e traidor, traidor, traidor. Traidor, 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 por quê? Porque assinou o acordo de paz, que é um acordo que o Pinheira apresentou tentando ganhar fôlego, porque já não dava mais para continuar o discurso que nós estamos em guerra. Se vocês se lembram, os canais de televisão mostravam, quando eclodiu a mobilização no Chile, a reação dele é estamos em guerra.
E esse acordo de paz tenta dar um respiro para o governo e, ao mesmo tempo, bloquear aquilo que é o grito na garganta de todo chileno mobilizado. A exigência de uma Assembleia Nacional Constituinte soberana para mudar as instituições, para se livrar do torniquete da ditadura pinochetista, que até hoje ataca duramente as condições do povo trabalhador. Essa situação do acordo, ela só foi aberta em que momento? Depois do dia 18 de outubro, que é o estalido, o marco na situação chilena foi a greve geral do dia 12 de novembro. A unidade social, como eu expliquei, ela tem 200 entidades, mas a espinha dorsal da unidade social são os sindicatos. Sindicatos dos bancários, que puxa principalmente, mas não só, tem outros, a Confederação Bancária, mas e outras confederações, a campanha Nomás AFP, portuários, mineiros, professores, saúde, e que no dia 12 de novembro, de Antofagasta a Punta Arenas, paralisou completamente o Chile numa greve geral. O governo começa a arquitetar, então, o acordo de paz no dia seguinte, e no dia 15, o acordo de paz é assinado pelo PS, por partidos da Frente Ampla, pela Democracia Cristã e pela base do governo Pinheira, que é o Chile Vamos. Essa situação do Chile, onde eu dizia que os partidos têm 4% de confiança, ressalta uma questão que é crucial na luta de classe no Chile, mas não é no Chile. É um problema que se coloca quando a gente vê em vários países que se põe em mobilização, que é o problema da classe trabalhadora e as camadas oprimidas terem uma verdadeira representação política para que essas mobilizações, porque de levante em levante, nós não vamos à vitória, para que tenha uma representação política capaz de levá-la à vitória. Então, o processo aberto no 18 de outubro hoje amadurece, em particular, mas não só, na coordenadora Nomás AFP, na discussão de que os trabalhadores precisam ter um espaço aonde eles se encontrem para fazer a luta política, não só reivindicativa. Portanto, a luta, a formação de um partido que os represente. Nossos companheiros da Quarta Internacional no Chile estão completamente associados a esse esforço, buscando dialogar com os setores que se colocam esse problema, para ver como ajudar a agrupar esses setores de forma que desse levante, dessa situação revolucionária aberta no Chile, possa resultar a criação de uma representação política dos trabalhadores. Quero me deter agora sobre a questão do acordo de paz. Como eu disse, depois da greve geral, o governo é obrigado a apresentar o acordo. E qual é a pegadinha do acordo? Primeiro, a pegadinha do acordo é que ele faz uma piscadela para a Constituinte, que estava e está na boca do povo, e prevê um plebiscito para o dia 26 de abril, cuja primeira pergunta é: você é a favor de uma nova Constituição? Sim ou não? E a segunda pergunta é: você é a favor de uma convenção, atenção, uma convenção e não uma assembleia, uma convenção mista ou 100% eleita? O que quer dizer uma convenção mista? É que essa convenção constituinte seria formada por 50% do atual Congresso Nacional, que tem aceitação de 2% do povo,
e 50% de deputados e deputadas eleitas para a Constituinte. Este acordo foi de pronto rechaçado pela Unidade Social, que condenou os partidos de oposição que assinaram o acordo, mas compreendendo a situação e o recuo obrigado do governo, porque foi um recuo do governo, a prova é que isso criou uma baita crise na base do próprio governo, dos partidos RN e UD que apoiam o governo, porque a ultradireita não aceita que se coloque em discussão que a Constituição que o Chile tem hoje não serve, que precisa uma nova Constituição. Criou uma situação de crise. E por mais que tenha sido uma manobra do governo, o plebiscito marcado para o dia 26 de abril pode abrir a brecha num processo de mobilização para romper a barreira. Como que o governo quer respirar? Fazendo o plebiscito de uma Constituinte completamente enquadrada, além dos 50%, não sei o que ele prevê, uma Constituinte que para aprovar qualquer coisa tem que ter 2/3 de maioria, portanto é uma Constituinte que nasce sem qualquer soberania, o Congresso existe, a presidência existe e vocês têm que ter 2/3 para aprovar qualquer coisa. E daí só em outubro, que é quando se realizam as eleições municipais no Chile, se votariam então a nova Constituinte, então o governo pretende ganhar um respiro daqui até outubro. A ver se ele vai conseguir. Porque os setores que estão mobilizados, e principalmente a unidade social, se engajaram completamente na mobilização para o plebiscito. E se deram um objetivo ousado, ter 70% votando sim à nova Constituição. E desenvolver nesse processo a exigência da Assembleia Constituinte. A direita já forma redes, sedes, articulações pelo rechaço à nova Constituição. Faço um parênteses que nessa luta a unidade social encontra um obstáculo, que são os setores da ultra-esquerda, no interior da qual algumas organizações feministas que chamam boicote ao plebiscito do dia 26, o que ajuda a direita, porque quanto menos a massa votar, mais o não tem chance de ser maior do que ele é no país. Então, eles se jogam hoje nessa mobilização e a ver se conseguirão romper ou não o dique na linha da Assembleia Constituinte. Neste quadro, é muito importante entender a situação que se desenvolve depois que a unidade social decidiu jogar peso na mobilização para o dia 26. Eu quero, dando a palavra para um camarada chileno, que aqui não está, mas que me mandou uma mensagem, agora, em começo de janeiro, houve um debate no canal de televisão, Canal Nacional de Televisão, no qual estavam presentes 2 ex-ministros da Concertação, uma da Bachelet e o outro não lembro de que governo, um cara do RN, que é a atual base de sustentação do governo Pinheira, e 2 líderes da direita. Bom, o objeto da discussão, do começo ao fim deste debate, foram ataques ao companheiro Luiz Messina, que é o porta-voz não só da unidade social, e que tinha dado uma declaração no dia anterior, que nós vamos mobilizar para o dia 26 e vamos lutar para que seja eleita uma Constituinte, que no dia que se instalar, ela diga, sou soberana, e o Congresso não manda mais nada. Explorando essa declaração do Messina, agora a direita fez até um videozinho onde diz, olhem, o Messina quer transformar o Chile numa Venezuela. Então, do começo ao fim, o programa
era o Luiz Messina, que é um camarada nosso no Chile. A mensagem de um outro camarada diz o seguinte: aumentam os ataques da direita contra Luiz Messina e, para variar, os da ex-concertação fazem eco na tentativa do acordo por cima, que é o acordo de paz. Isso devido à debilidade da proposta de rechaço da direita, rechaço à nova Constituição, e a uma nova Constituição e a Convenção Mista. Os outrora paladinos da ditadura saíram, contudo, contra o porta-voz da Nomás AFP. Então hoje começa a ressurgir no Chile aquela situação onde a ultradireita, como nos tempos do governo Allende, punham a cabeça para fora diante de uma situação que eles poderiam perder as rédeas. Nós não temos hoje no Chile uma situação de auto-organização que são embriões de organismos de poder. Há no Chile uma coisa que são os cabildos, que são tipo assembleias, mas que não são muito deliberativos e nem são instrumentos de auto-organização, de poder. Mas é evidente que a luta pode avançar para isso. O Chile hoje está numa situação que eu chamo de tomar fôlego, que aliás não é ideia minha, é dos próprios camaradas chilenos. Porque depois de 3 meses seguidos de mobilizações, com a vinda do fim do ano, das férias e um calor brutal, gente, é pior do que Santiago no verão, é algo que realmente é de admirar que as pessoas consigam sair na rua se mobilizar. Aquele calor, aquela coisa árida, uma coisa assim. Aliás, é outro problema, a aridez, por causa da privatização das águas. Está comprometendo os hidrorrecursos no Chile. Então eles estão num período de tomar fôlego, mas a unidade social já está discutindo a retomada das mobilizações em março. Mobilização em cujo calendário se prevê uma nova greve geral para março. É uma combinação explosiva. A mobilização pelo sim, na perspectiva de uma Constituinte soberana, com uma greve geral que sistematiza as reivindicações que estão escancaradas nas ruas, que é a Nomás AFP, em primeiro lugar, a água, a educação e etc., é uma combinação explosiva e que apavora o capital financeiro. A situação de instabilidade aberta está longe de ter fechado. O Wall Street Journal, no dia 20 de dezembro, publicou uma longa matéria num jornal chileno, cujo título é "O tsunami social golpeia uma das economias top da América Latina", porque lembrem que o Chile era o exemplo. E todo o problema é que tem essa porra desse plebiscito e que podem não conseguir segurar. Bom, e uma pressão também dos porta-vozes do capital financeiro para acabar com a violência. Não a violência do Estado, que já matou quase 30 pessoas, que mantém milhares presos, que estuprou, que torturou, mas a violência que não tem mais nada a perder e que estão dispostos a morrer, porque é o medo de que a ação direta das massas, que é o que eles chamam de violência, dê essa combinação explosiva. Nesse quadro, então, que quando os camaradas chilenos dizem "março vem aí", eu acho que eles sabem, os camaradas que eu digo, não é só os nossos, não, é a unidade social, eles sabem o que eles estão preparando e com uma grande confiança no retorno que as massas chilenas que não desistiram de lutar darão para uma retomada das mobilizações. Eu queria encerrar dizendo que para nós da Quarta Internacional, que não queremos transformar o mundo em grandes jornadas que extenuam o povo, mas que queremos transformar o mundo numa sociedade que exproprie
os grandes meios da propriedade privada, ademais de estar completamente inserido nas mobilizações no Chile, os nossos camaradas, no mesmo esforço que faz o Acordo Internacional dos Trabalhadores, de fazer encontrar esses setores que resistem em todos os países e que se deparam com o problema da representação política. Eu falei do Chile, mas vai perguntar a situação do PS na França, que atravessou esse período de greve. Eu espero que essa situação não chegue ao Brasil. Eu espero que essa situação do PT não poder levantar uma bandeira não chegue ao Brasil. Para isso nós vamos ter que ajudar um pouco a mudar erros que insistem e persistem. E eu queria terminar essa fala, não poderia ser diferente, fazendo uma saudação. Uma saudação à camarada Luísa Nune, que saiu da prisão, foi libertada no dia 11 de fevereiro, de quem até me emociona falar, que foi retirada por 9 meses da luta revolucionária do povo argelino e que é coordenadora do Acordo Internacional dos Trabalhadores e que saiu da prisão, indo para a sede do seu partido, para entender o que está se passando na Argélia, porque ela não tinha acesso a jornais, para voltar a se reencontrar com o povo, que eu espero que seja amanhã, sexta-feira, que é mais um dia de mobilização na Argélia, desde 22 de fevereiro de 2019. Comprem a revista, leem, continuamos debatendo. C'est fini. Bom, pessoal, a Misa fez a... Bom, então, eu queria começar retomando o negócio que eu falei na abertura. Meus camaradinhas e camaradinhas, a luta de classe é internacional no conteúdo, mas ela é nacional na forma. Eu digo isso porque a gente não pode ficar fazendo transposições vapt-vupt. Tem uma situação muito diferente, por exemplo, no caso do Brasil e do Chile, que o imperialismo, para se manter no Chile, se utilizou da política da concertação e da alternância de governos. Aqui no Brasil, o imperialismo, para poder avançar a ofensiva, foi obrigado a dar um golpe. O PT foi apeado no golpe. A discussão de que por que nós chegamos tão frágeis àquele golpe que começou a ser articulado pelo Aécio Neves, aí sim é uma discussão que nos remete a questões da política de conciliação. Eu falei que o Allende botou o Pinochet no seu governo. A Dilma botou o Temer. Não é a mesma situação. O Allende, o Pinochet foi ministro do governo Allende. 3 semanas antes do golpe. Não, no sentido que achava que aquilo que você veio falar aqui, achava que a gente só fala em conciliação, vamos conciliando. E aqui nós sofremos o golpe em grande parte, em primeiro lugar, porque o imperialismo tinha que tirar da frente o governo do PT. Agora, isso só foi possível porque nós estávamos fragilizados. E o problema é que essa fragilidade continua. As razões da fragilidade continuam. Foi dado o exemplo dos governadores que aplicam. Eu posso dar o exemplo do Rui Costa. Vejam, o governo Bolsonaro, ele quer no ano de 2020 abrir 54 escolas cívicos militares. Contratou 1.000 militares hoje. Para não falar do Braga Neto, né? Na Bahia,
Já são 83 escolas dirigidas, gestadas pela Polícia Militar. É difícil. Agora, vamos com calma. A situação do PT ainda não é a situação do Chile. E um dos elementos que os nossos camaradas lá se preocupam muito é que, dado ao desgaste, a rejeição dos partidos, você não pode cair, ou deixar que as pessoas caiam na armadilha de satanizar a política. Como diz o camarada Luiz Messina, a política é a arte mais nobre do ser humano. E os partidos são necessários, então uns fizeram merda, não vamos embarcar agora com tudo, porque... Mas aqui a situação ainda está muito longe de ser igual. Há um ano atrás, depois do golpe, o PT quase chegou lá. Não vou discutir as razões de por que não chegou. Nós estamos na iminência agora das vésperas das eleições municipais. O PT é um partido que se apresenta como com grande poder de competitividade. A situação é diferente, um dia pode chegar lá, tudo pode. Vai ser igual? Não vai ser. Cada país é um país. Segunda coisa, você tem razão, Igor, o que o Lula falou foi isso mesmo. Nós precisamos fazer como os chilenos. E ainda chamou a solidariedade. Veja a diferença da situação. Se a Bachelet fosse fazer algum discurso, os trabalhadores no Chile iam olhar para ela e... Quando o Lula diz que precisamos fazer como no Chile, por que o Paulo Guedes fica nervoso? Porque aliás, eu fiquei chateada com o Lula no Festival dos 40 anos, quando ele começou a falar dos governos progressistas, agora no Rio, ele enfiou a Bachelet no meio. Cometeu um lapso aí, não precisava ter enfiado a Bachelet. Mas o temor é porque o capital financeiro sabe que ainda existe o PT e que ele quer aniquilar o PT. O problema é o PT se auto-aniquilar, desenvolvendo políticas que não ajudam. Terceiro, a Gélia, que tanto o Adriano quanto o Igor fizeram referência. As eleições da Gélia, de dezembro, foi uma trampa. Os partidos que compõem, junto com o PT, a Frente Democrática, não participaram das eleições. A abstenção foi monumental. E no dia seguinte do resultado, na sexta-feira, as massas foram para a rua para dizer não nos representa. Agora a situação começa a se complicar. O governo está começando a querer coquetear com a mobilização. Nomeou um primeiro-ministro que vem do meio intelectual, um cara da Sorbonne, não sei o quê. Começou a soltar 76 presos. Agora soltou a Luísa, a corte modificou a condenação dela de 15 para 3 anos e modificou a acusação e tenta coquetear. O problema é que o movimento não está querendo ser paquerado. O movimento quer o fim do regime. É o fim do regime, o fim do regime, o fim do regime. É um negócio e é muito arraigado. Sobre a questão dos coletes amarelos do Chile, também alguns falaram que os movimentos começam por fora das organizações. Na França, o coletes amarelo é totalmente isso. Mas no mesmo ano no Brasil, nós tivemos acho que chegou a ser mais de 1 milhão, no ano passado, se manifestando em maio, que não era por fora das organizações. Como estou falando da mobilização da educação, era junto com as organizações. No Chile, é por fora e por dentro. Porque, por exemplo, a Nomasa-FP é composta de confederações. É ela que chamou a greve geral. A entidade, a ACES, que é a Assembleia dos Estudantes Secundaristas, que no final do ano agora levou uma luta monumental contra o exame do vestibular lá, que é uma cristalização da diferenciação, como eles dizem os meninos, você vai aprender de acordo com o berço que você nasceu e eles querem romper com isso. É
entidade estudantil. Então, as coisas elas não se repetem tal e qual. A força, a expansão, não é porque chamou tal. Eu espero. Aqui no Brasil, o único traço de resistência não é a explosão. Aliás, o pior é a gente ficar sentado esperando a hora de ouvir um boom. Explodiu. Não vai ser assim. Mas hoje, o traço de resistência mais firme que nós temos é a greve dos petroleiros. E não é por fora das organizações. Então a gente tem que tomar cuidado com essas analogias, como a gente lê, né, no nosso país, questões que são fenômenos mais amplos, mas que não se repetem. Sobre a violência, aqui eu queria contar um negócio para vocês. Como eu disse, bom, eu fiz uma caminhada da sede da Confederação Bancária até um lugar lá com alguns camaradas, e eles iam contando, mostrando, Santiago está destruído, é impressionante. O hotel que eu fiquei por 2 vezes não existe mais, foi queimado. Perto desse hotel tinha 5 estrelas que não existe mais, foi queimada. Agências bancárias estão fechadas, tapadas com ferro, porque foram queimadas. O comércio não abria de medo. Isso, inclusive, uns de medo, outros porque também... Isso resultou, inclusive, num puta desemprego. 100 mil trabalhadores perderam emprego até dezembro no Chile. O que pode levar a fazer com que agora em março, que aliás é um negócio que o Wall Street Journal também fala, a crise econômica só vai aprofundar. Mas passeando, andando assim na rua, eles mostravam. Aqui, ó, tá vendo esse buraco? É da onde tiraram pedra. Tudo pichado. Aí a gente passou em frente da Biblioteca Nacional. O prédio estava pichado, mas estava intacto. E eles contaram um negócio que é bonito, assim. Porque quando os jovens não são black blocs, eles saem, quando a polícia vem, eles têm uma linha que é meio de começar a avançar para despistar a polícia e deixar a manifestação. É o contrário do que aqui. Os manifestantes no Chile não se sentem, não hostilizam, e vão lá na Praça da Dignidade e tal. A Biblioteca Nacional estava intacta. Aí eles relataram por quê. Porque quando a molecada veio para vandalizar, que a palavra é essa, os trabalhadores da Biblioteca Municipal e o sindicato foram pedir para eles não fazerem isso, para proteger a Biblioteca Municipal. E a Biblioteca Municipal foi protegida. Mas a fúria deles, e com agência bancária e hotel, bom, e os supermercados. O Adriano falando do estádio, do Estádio Nacional, eu me lembrei hoje, Adriano, não é o Estádio Nacional, mas estação de metrô da Praça da Itália virou prisão. Ela está fechada e virou centro de tortura. Supermercados viraram prisão e centro de tortura. Inclusive um supermercado que foi queimado, diz os carabineiros pelos manifestantes, mentira. Foi denunciado que o supermercado era um centro de tortura e para apagar as provas, os próprios carabineiros botam fogo. Então, bom, mas daí os supermercados foram muito saqueados pelos mobilizados, pelos jovens. Aí tem uma história que é incrível. Principalmente nos bairros burgueses. Os saqueadores iam nos supermercados, pegavam eletrodoméstico, televisão, batedeira, secador, sei lá o quê, carne e vinho. Chegavam na rua, eles queimavam todos esses produtos eletrodomésticos, pegavam o carrinho de supermercado, nas avenidas dos bairros burgueses, punham carvão, faziam um churrasco e tomavam vinho. É um pouco a folia do movimento revolucionário que... Bom, para ir concluindo, o que o Áureo falou da questão do processo de capitalização, outro episódio que eu queria lembrar. Você tem razão na questão da educação, principalmente a municipalização, que abriu a porta para a privatização. Mas um outro episódio. O dia que eu cheguei no Chile,
tinha acabado de ocorrer um julgamento pela Suprema Corte, não é Suprema Corte, é uma inferior, esqueci o nome, Supremo Tribunal, enfim, de uma ação da região de Antofagasta, da Corte de Antofagasta e de uma outra, em defesa de duas trabalhadoras, uma professora e uma enfermeira. Qual era a ação? A enfermeira e a professora, já em idade de aposentadoria, queriam poder retirar de uma só vez o dinheiro que elas tinham poupado. Foi julgado, foi dado não, aí a Corte de Antofagasta recorreu a uma instância superior. No dia 20 foi esse julgamento. Os nossos camaradas estavam apopléticos, porque a juíza que presidia a corte tinha trabalhado até meses atrás no governo Pinheira. E o governo Pinheira mandou um advogado defender a favor das AFPs. E a corte, por unanimidade, julgou a favor das AFPs. Aí eu falei para eles, bom, bem-vindo ao mundo Moro, né? E depois o Pinheira vai dizer, não, nós vamos abrir uma exceção. Os doentes terminais poderão retirar. Bom, não tem embrião de partido, Áureo, isso é todo o desafio. O embrião do partido, nesse caso, é a luta viva da classe, que está colocando o problema. E o movimento sindical chileno, a CUT, Centrais Sindicais no Chile, a CUT é amplamente minoritária. A CUT acompanhou todos os governos da concertação. A campanha da FP, a CUT não participa. Depois ela começou a dizer que apoiava, mas não participa. Aí entrou agora na unidade social, porque se não entrasse também, mas é completo. E uma greve geral para acontecer lá não depende do chamado da CUT, depende dessas entidades que compõem a unidade social. Por fim, o que tem? Não, então, a Constituinte agora, eles estão jogando todas as fichas na mobilização para o dia 26, para dizer que precisa uma nova Constituição no Chile. Se vai ser uma Constituinte soberana ou um arremedo, aí vai ser a luta de classe que vai definir, porque pelo governo, pelo PS e por todos os partidos que assinaram o acordo de paz, vai ser um arremedo pior que a nossa. Constituinte meia sola, lembra que de manhã era Constituinte e de tarde era tudo ladrão? Bom, agora veja, eu não entendi muito bem a história que a Babi falou de pensar para trás, de 2013, que os trabalhadores das organizações partidárias... Eu não digo que a situação do Chile é a situação do Brasil em 2013, mesmo se era tarifa, aqui e lá. Tem uma diferença da situação do Chile para a situação do Brasil em 2013. Em 2013, quem falou em reforma política constituinte foi quem mesmo, gente? A companheira Dilma. Quem botou o pé na porta foi o Michel Temer. E aqui, quando os partidos começam a ser rejeitados, como foram nas ruas, porque primeiro os partidos se esconderam, né? Esconderam porque não acompanharam. E depois tem o elemento de manipulação que houve depois, que veio, antes era insatisfação e não sei o quê, mas de manipulação do imperialismo, que foi quando os cartazinhos começaram a levantar não a PEC 37, que era o poder para os promotores. No Chile, no movimento em curso, assim como na Argélia, embora evidentemente o perigo exista, você não vê a manipulação de setores que estão... Pode-se tentar, mas não é o que você vê. Em Hong Kong, por exemplo, você tem setores pró-imperialistas que ficam levantando a bandeira, mas não é uma manifestação pró-imperialista o que faz o povo de Hong Kong. Queria lembrar que o Diogo, o Adriano, quando ele falou das relações, toda a razão, eu não me sinto fora, assim, eu acho que
Não dá para entender a situação do Brasil deslocada, ou do Chile deslocada da situação do continente, e é evidente a colaboração que houve entre as ditaduras. É evidente. Não é só a Operação Condor, que veio, né? Hoje, ademais, como é evidente hoje, a colaboração do governo brasileiro, por exemplo, com o fantoche Guaidó, ou com o golpe na Bolívia, que o Camacho esteve no Brasil em maio do ano passado. Mas hoje tem uma colaboração muito estreita do exército chileno com Israel, com as forças de segurança de Israel. No ano passado eles foram 2 vezes, e essa coisa de cegar com bola de borracha foi um negócio iniciado pelos israelenses contra os palestinos, e agora está virando moda na França e no Chile, então, em profusão. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que sim, Adriano, nós temos tudo a ver com isso. E sem colocar nas costas dos nossos camaradas, dos nossos irmãos chilenos, a responsabilidade pela nossa situação, ou por fazer destravar a nossa situação, é evidente que o oxigênio da luta deles pode conseguir ultrapassar o Andes. Qual é para nós? Para nós, a principal responsabilidade com tudo isso que está acontecendo no mundo, e para se falar mais em insurgência do que em conciliação. Isso é bastante o que inspira o Comitê Internacional de Intercâmbio, de Ligação e Intercâmbio, que é essa construção feita na Conferência de Argel em 2007, que acabou de se reunir em Paris. Em novembro tinha uma delegação brasileira, que era o Luiz Eduardo Júlio Turra, tinha uma delegação da Argentina, que inclusive falou isso, tá bom, ganhou nas urnas, mas nós fizemos muitas greves para levar a essa vitória. Tinha a delegação do Chile, que aliás o camarada chileno faz uma intervenção que o começo é muito simpático. Eu estou aqui em Paris porque no dia 18 de outubro os secundaristas decidiram pular a catraca em Santiago, porque realmente foi ali que... E aí, nessa discussão, é tirar as lições e prosseguir. Eu não vejo outra coisa a dizer a vocês. Prosseguir o combate, que nesse caso, com o diálogo e ação petista, a gente leva no PT para evitar desastres. Por exemplo, o desastre da última Executiva Nacional, que adotou uma política de alianças, que abriu a porteira, que abriu mão, enquanto você disse que o Fernandes, ou o povo da Argentina, gosta mais do Lula do que, abriu mão da condição da defesa da anulação dos processos do Lula ser base para fazer aliança, e do plano da CUT, para que a CUT também se sacuda um pouco, né? Saia de chama-ato na Paulista às 9 da manhã e efetivamente bote em marcha hoje os seus sindicatos no apoio à luta, à greve da FUP. Eu acho que a ajuda que a gente pode dar, eu acho que é possível avançar a luta do povo brasileiro. Ninguém imaginava que ia acontecer. Para vocês terem uma ideia, com isso eu encerro, o Luiz Messina, que é um dos principais dirigentes da Unidade Social e da Numaz AFP, no dia 18 de outubro, embarcou para um congresso sindical dos bancários. Teve que voltar correndo. Ninguém podia prever que ia acontecer o que aconteceu. Aqui também nós tampouco podemos prever. A nós fazemos o nosso dever de casa, que é continuar levando um combate em defesa das organizações, da sua independência, e nos associando à luta dos trabalhadores e construindo como os trabalhadores chilenos foram construindo até que a faísca explodiu o barril. É isso.